Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave e hoje começando a falar de mais uma série nerd, dessa vez The Boys. Vamos falar dos episódios 1, 2 e 3 da terceira temporada. The Boys é uma série que já tá bem diferente dos quadrinhos, então a gente sempre tem que dividir as diferenças entre as referências dos quadrinhos e as referências ao próprio mundo dos super-heróis. É importante lembrar, quando The Boys começou a ser publicado foi lá em 2006, a gente não tinha nem MCU, não tinha esse universo expandido da DC que ela tenta fazer e sempre dá errado, então o mundo dos super-heróis era muito diferente. E o que a série faz direito aqui é, ela pega a paródia que os quadrinhos faziam aos próprios quadrinhos e expande isso pra série, pra filme, pra tudo mais que virou esse grande mercado de super-herói. Então, começando com as referências que não são necessariamente dos quadrinhos originais, mas do mundo dos super-heróis, a gente tem o Dawn of the Seven, que é o filme que estava sendo filmado na segunda temporada, e que aqui tem uma reviravolta, que tem a Charlize Theron no lugar da Tempesta, a Tempesta que era uma das heroínas na filmagem, teve que ser refeito para que ela fosse a vilã, e você substitui ela pela Charlize Theron, que é uma atriz que apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também em cima da hora. A galera também pensa que Dawn of the Seven é claramente uma referência ao Snyderverse, e de fato é, aquele tom escroto e falas horríveis e tudo mais, mas o lance das mulheres de não estar sozinho tem uma piada com Vingadores Ultimato, e quando a gente vai pra piada com o diretor, fazendo a hashtag, né, que pediram para liberar o corte dele, você tem a encarregada da voto falando que foi o Tony Gilroy que fez a maioria das refilmagens e que ele não fez nada. Isso não é só uma piada com a versão do Joss Whedon de Liga da Justiça, mas com Rogue One, já que o Tony Gilroy foi o cara que dirigiu as refilmagens, que segundo informações dentro do estúdio foi o que salvou o filme, que antes ele era um desastre total. Outra referência de piada que a gente tem de filme é Não Sei o Meu Golfinho, né, do Profundo, dele voltando, né, esse trabalho dele voltar às graças do público, que é uma sátira a um filme Nunca Sem Minha Filha, com a Sally Field, lá de 1991, que tá no Prime Video, inclusive, que é quem produz essa série, e que conta com o Billy Zane como líder aí da igreja, que é uma paródia da Scientologia. O Billy Zane que você deve lembrar como vilão, porque ele estragou o filme do Fantasma. A gente também tem o Cupim, que não tem nos gibis, e a gente tem uma piada que é referente fora dos quadrinhos, que é a famosa piada do que aconteceria se o Homem-Formiga entrasse no cu do Thanos, que aqui a gente vê, só que de outro ângulo, né? Ele vai dar prazer pro companheiro dele entrando pelo pênis, estimulando as áreas, e isso é uma referência clara à teoria do Thanos, mas também uma sátira ao que aconteceu nos quadrinhos dos Vingadores com o Homem-Formiga e a Vespa, em que eles fazem isso, foi escrito pelo Geoff Johns na época, deu o que falar pra caramba, realmente é uma parada bem problemática. A gente também tem a questão dos reality shows, como American Hero, né, que é a paródia daqueles reality shows pra escolher novo cantor, novo integrante não sei o que, pipipi, popopó. Você tem os parques, né, que é uma paródia da Disney, e também a apropriação do capitalismo sobre lutas minoritárias, né, colocando pra vender mais. A gente tem aquele parque, né, de inclusão da Maeve, tem o LGBT Turkey Leg, tem o Woke Walk, né? Uma série de coisas que são bem desrespeitosas, mas que o capitalismo faz, principalmente nesse mês de junho, né? Que é o mês do orgulho, em que basicamente você coloca a bandeira no seu símbolo e diz que você sempre apoiou uma causa que na verdade você ajudou a prejudicar. E finalizando de referências fora do quadrinho, com uma que é meio calabresa, meio mussarela, é fora dos quadrinhos, mas também é dentro dos quadrinhos, a gente tem o Red River, né? Que aqui é uma instituição de adoção de crianças que nasceram com poderes e que mataram os pais ou que os pais deram lá porque não conseguiam criar. Essa referência tem nos quadrinhos, mas também já é parte desse universo The Boys muito antes, porque na série animada The Boys Diabolical, Red River já é o local que você tem pessoas com poderes que não são muito úteis, né? É o segundo episódio com o estilo de animação de Rick and Morty. E aqui você tem a consolidação dele na série como um lugar de adoção de crianças com os poderes. Red River existe nos gibis, mas é uma parada completamente diferente. É uma organização paramilitar que a VOT comanda para fazer as operações dela. Isso é como você chama organizações mercenárias, né? Elas existem no mundo real e o Red River é uma paródia da Blackwater, que é uma empresa americana que o governo americano usou muito, principalmente no Iraque, quando você manda ela para fazer missões que o exército não pode fazer oficialmente, e caso eles cometam algum crime de guerra, quem responde é a empresa privada e não o governo, mostrando que os Estados Unidos é um grande país de merda, né? Passando para as referências dentro do quadrinho de The Boy, a gente tem o Supersônico, né, que tem lá o seu grupo, que tem um histórico com a nossa querida Annie, a Luz Estrela, e a gente tem uma referência a ele dos quadrinhos, que ele era o Batera Boy, Drummer Boy, se eu não me engano nos quadrinhos é outro nome, eu não lembro agora, mas ele fez parte da primeira equipe da Luz Estrela antes dela ir pros sets, e nos quadrinhos ele é um cara muito mais escroto do que ele parece ser aqui, ele parece ser muito mais amigável com ela do que ele era nos gibis. A outra referência é o composto V, ou no caso V24, que o Butcher coloca em si mesmo. Nos quadrinhos, os rapazes já são o status quo que eles são hoje, eles são parte do governo, eles são secretos e tudo mais,
E para combater os super abertamente, eles sabem que eles precisam de um poder. Então eles injetam uma variação do composto V dentro deles para terem poderes e poder combater os super. Então o que está acontecendo hoje com o Billy aqui já acontece desde o início no gibi. Vamos ver se isso se espalha para os outros membros do Japaz, já que a gente tem alguns probleminhas aí com o Butcher. Outra parada que vai ser importante nessa temporada, pelo que a gente acreditou, é o Jovem Soldado, o Soldier Boy, que nos gibis ele é só uma paródia do Capitão América, ele não chega a ter o mesmo nível de poder do Patriota ou toda essa importância que a série está dando para ele. E outra coisa é que o Soldier Boy ele é uma ferramenta de propaganda, então nos quadrinhos ele lutou na Segunda Guerra, mas ele depois é substituído por outros personagens para dizer que é a mesma pessoa para manter essa propaganda. Aqui a gente tem a substituição. Nos quadrinhos, ele e a Revanche, que é a equipe dele, combateram na Segunda Guerra e atrapalharam a Batalha das Ardenas. Na vida real, a Batalha das Ardenas foi uma grande vitória dos aliados contra o Eixo, e nos quadrinhos, graças ao Super, os aliados quase perdem essa batalha. Aqui o que fazem é transportar para tempos mais modernos, já que o Mallory nos quadrinhos é um homem que foi soldado na Segunda Guerra, aqui ela é uma comandante que estava no governo Reagan dentro da Nicarágua. Para você que não sabe, durante o governo Reagan, os Estados Unidos foram muito ativos em financiar guerrilhas paramilitares em outros países para evitar que eles virassem comunistas. A Nicarágua foi um deles, em que eles financiaram os contras para derrubar o governo atual. Mais uma vez, o The Boys aproveita e pega para cutucar o governo americano em todas essas merdas que eles vêm tomando. Durante essa sequência, na Nicarágua, a gente também tem uma parada que já era pontuada na temporada passada e que ficou mais claro aqui, do Black Noir ser um homem negro. Nos quadrinhos, e atenção porque isso é um spoiler muito pesado dos quadrinhos, se você não leu ou deseja ler, pule essa parte completamente que eu tô falando do Black Noir. O Black Noir nada mais é do que um clone do Patriota. Ele é a arma secreta para derrotar o Patriota. Ele tá lá para matar ele caso o Patriota saia de controle. Aqui, ao que parece, eles vão estabelecer mais a questão de você ter um herói negro, mas não colocar ele na equipe, né? E a gente também tem a Pequena Nina. Pequena Nina, nos quadrinhos, é uma mafiosa russa que consegue desenvolver uma espécie de composto V próprio, que ela usa para drogar as pessoas e criar super-heróis, mas que ele tem um gatilho que causa com que a cabeça das pessoas exploda, que a VOT claramente usa, que é para não deixar mais ninguém ter poderes além de quem ela permite. Aqui, ela serve para dar mais background pro francês. O francês nos quadrinhos é de longe o personagem que tem menos background, menos até do que a fêmea, embora ela nem fale nos quadrinhos, como aqui ela se comunica muito mais. Mas a Nina serve como passado do francês, e a Cherie, que ele vive livrando de bronca, ela substitui até o próprio background da fêmea, porque nos quadrinhos a fêmea continua aceitando contratos de assassinar pessoas, de trabalhar para mafiosos enquanto ela está nos Rapazes, e muitas vezes isso coloca ela em rota de colisão com seres mais poderosos, e o francês tem que livrar ele desse problema. Então você substitui esse background da fêmea, joga pro francês para dar mais peso para ele, já que a fêmea, a Kimiko, tá tendo mais desenvolvimento nessas últimas temporadas. Inclusive, uma das referências da fêmea que coloco nesse episódio é quando ela quebra o braço do Huey. Aqui o Huey pede para ela quebrar o braço dele, mas nos gibis ela tá em coma depois de ter inventado o Tempesta, e aí quando o Huey vai pegar um chocolate que tá do lado da mesa dela no hospital, ela quebra o braço dele acordando do coma e é uma cena bem engraçada. Antes de a gente terminar, eu só queria citar que no Red River, eu esqueci de falar, a gente tem o Ted Stillwell, que é o filho da Stillwell, a líderzona da VOT lá da primeira temporada, que eles falam que o moleque apareceu 7 km de distância da casa completamente seguro, ou seja, indicando que ele já tinha poderes e agora ele tá para adoção. Essas foram as referências que eu consegui pegar dos quadrinhos e um pouco fora deles para esses 3 episódios de The Boys. Se você viu mais algum, coloque aqui nos comentários, lembrando que a gente vai estar aqui toda semana comentando episódio a episódio desta série que está sem limite nenhum, mas para quem não leu o gibi, isso é só terça-feira, né, gente? Então é isso, compartilhe com seus amigos, assina o canal, ativa o sininho e até a próxima.